Olá, humanos extraterrestres! Depois de meses e meses de temporadas e ideias ruins vindo uma seguida da outra, será que finalmente temos uma boa temporada de Desventure Camp? Como diria a nossa amiga do Google Tradutor, Carnival of Chaos é a mais nova temporada de Desventure Camp, que veio em seguida do desastre que foi Só Estrelas, em que inclusive as duas foram analisadas aqui no canal. Só Estrelas tem um vídeo meu falando mal dela por uns 10, 15 minutos por aí. E a mais nova temporada tem uma análise do seu primeiro episódio. Mas hoje estaremos analisando a temporada em um todo, mais de uma forma geral, até o seu 12º episódio. E olha que até então, parece ser uma temporada até que bem promissora. Então, se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Desventure Camp. Eu acho que um ponto forte nessa temporada é, sem sombra de dúvidas, o seu elenco. Enquanto temporadas passadas de Desventure Camp, mesmo que procurassem bastante humanizar os seus personagens, elas ainda meio que dividiam, não de uma forma escancarada, em heróis e vilões. Tanto que essa foi toda a trama de Só Estrelas, uma disputa de poder dentro do jogo de heróis contra vilões. Mas nessa nova temporada, mesmo que ainda tenhamos personagens que são escritos para serem vilões, eles ainda conseguem ter seus momentos de fraqueza, tristezas e vulnerabilidade, mostrando que finalmente que os roteiristas estão dando mais a atenção a algo que eles estavam falhando muito nas temporadas passadas. Que os personagens eram muito unilaterais, em que quase todos eles performavam os mesmos papéis, desde o início da temporada até o final dela, como se o herói sempre fosse ser o herói e o vilão sempre o vilão. Já nessa temporada, eles conseguiram executar de uma forma até que bem mais natural. Esses personagens, que são representações de pessoas da vida real, eles têm sonhos, objetivos, passado, motivações e uma construção muito bem feita, que acaba fazendo a gente se identificar muito com eles, e também fazendo a gente entender esses personagens. E eu acho que isso é o que mais prende o foco de quem está consumindo uma história, os seus personagens. Para a história ser contada, precisamos de alguém que saiba contá-la. E nessa nova temporada, Carnival of Chaos, que eu não sei falar também, nossa, novidade, temos gente de sobra para isso. Absolutamente todos os personagens, sem exceção alguma, têm seu devido momento. Eles têm suas características e diferenças, tanto em modo de pensar, tanto em modo de jogar. E muitos deles evoluem ao decorrer desses 12 episódios e mudam seu comportamento de acordo com os acontecimentos da série. Diferente de alguns que tiveram 20 e poucos episódios para mudar o comportamento e não conseguiram. Sim, isso foi uma indireta para você, Jake. E uma das evoluções que eu mais gosto nessa série é da personagem Linda, que é uma dona de casa com pensamentos um tanto duvidosos. E ao longo da série, mesmo sendo uma megera que trata boa parte do elenco muito mal, ela aprende com as diferenças de seus colegas de equipe e se torna uma grande força no elenco, justamente por essa evolução. Até que, alerta de spoiler, que se você não assistiu, vai assistir, no episódio 12 ela é eliminada. E em vez dela xingar e gritar com todo mundo, assim como a Linda dos primeiros episódios faria, ela agradece e sai em paz com todo mundo, mostrando que ela mudou muito nesses 12 episódios em que ela participou. E como ela e todos daquele elenco são apenas pessoas tentando ganhar o jogo, e que ninguém ali é um vilão totalmente do mal ou um herói totalmente do bem. Todos eles têm um caráter meio duvidoso. E mais um ponto positivo para essa série é como tudo é contado pra gente em forma de diálogo entre os personagens. Esse elenco em específico, ele conversa muito entre si. O tempo todo temos os pensamentos desse elenco explicados para a gente em formas de conversas, estratégias e ações. Tudo fica muito na cara para que a gente consiga entender a história e seus personagens. E não se engane pensando que esse elenco ele só trata de estratégias e traições. Em muitos momentos a gente vê eles interagindo como se fossem pessoas normais em um reality show, com interações normais do cotidiano. E eu vou dizer uma coisa que talvez seja meio polêmica. Eu acredito que esse é o melhor elenco que já passou por Desventure Camp, não me julguem. Sério, pra mim, esse é o melhor elenco disparado. A primeira temporada fica só um pouquinho atrás porque tem a Ellie no elenco. Mas fora isso, queremos doidos da cabeça pra gente se identificar. A gente não quer herói ou vilão, a gente quer pessoas reais. Agora falando sobre o enredo desses 12 episódios, para cada equipe temos um, ou seja, 2 enredos, que dentro deles dois acontecem uma série de acontecimentos e outros plots que também são muito importantes.
Mas vamos por partes e falar de cada um deles com calma. Na equipe composta por Linda, Marisa, Isabel, Alessio, Anastácia, Ted, Richard, Natália e Logan, desde o início temos uma divisão clara entre homens e mulheres, que é sustentada por Linda, que teve essa ideia inicialmente para obter o controle do jogo. E com as mulheres sendo maioria na equipe, seria algo até que fácil de fazer e se manter assim até a fusão. Mas nem tudo são flores, então calma aí que temos mais um detalhe importantíssimo. Algo que temos a destacar é que a Linda, que foi a que deu a ideia dessa aliança, ela não se identifica em nada com esse grupo de garotas. Então ela se torna uma espécie de bomba que pode explodir a qualquer momento. Porque fica muito na cara que ela se torna o elo mais fraco da aliança. Então ela começa a se aliar aos poucos com os homens. E enquanto isso acontece com a aliança feminina, que tenta se manter unida a qualquer custo, do outro lado dessa equipe temos os homens que querem sobreviver nesse jogo. Então eles buscam convencer o membro mais distante dessa aliança feminina a unir forças com eles. E quem seria esse membro, vocês me perguntam? A nossa querida Linda, que é o grande mistério dessa equipe. Então, o que seria algo previsível, os homens saindo seguidamente, se torna um jogo de incertezas para todo mundo, pois ninguém ali faz ideia se está seguro ou não, e se a aliança feminina é de fato uma aliança. E enquanto isso acontece, além de Linda, temos outra peça importantíssima nesse jogo que são Isabel e Anastácia e, surpreendentemente, o Logan. Esses três personagens se tornam com o tempo outros votos que são incertos, porque mesmo que eles façam parte de alguma aliança, ainda assim, obviamente ou não, eles não querem estar onde estão. Com Natália confessando que não gosta da ideia da divisão, e Logan muitas das vezes trocando o seu voto a favor das mulheres. Então, o que seria um jogo ganho para as personagens femininas daquela equipe e uma perda garantida para os homens, se torna um jogo que qualquer um pode sair perdendo, porque eles não sabem o que seus colegas pensam ou fazem, e nem o que escrevem, na hora de escolher o eliminado da noite. E o declínio dessa equipe é marcado do quão falha é essa divisão, porque a convivência fala muito mais alto do que as estratégias no geral, porque fica tão na cara que a Linda não gosta daquelas garotas, e é muito óbvio que o Logan quer jogar com as meninas, mas todos preferem ignorar isso e se surpreender na hora da votação, e que eu particularmente acho incrível e não dá pra adivinhar quem vai sair no episódio, corrigindo um erro que eu havia comentado lá no vídeo de Só Estrelas, que era um roteiro totalmente imprevisível que não fazia sentido. Mas aqui, eles arrumam essa ideia, fazendo com que sim, as eliminações continuem sendo imprevisíveis, mas sendo justificáveis e tendo um sentido, dando uma coerência ao caos. E como os diálogos e interações são muito valorizados nesse roteiro, fica fácil entender o porquê das eliminações. Já na equipe Fogo ou Vermelha, ou tanto faz, composta por Jade, Tristan, Spencer, Hannah, Eve, Zaid, Amelie, Diego e Benji, acontece algo bem diferente, porque em vez de eles criarem uma barreira logo no começo da temporada se dividindo em alianças, a equipe vermelha interage bastante entre si nos primeiros desafios, o que acaba criando uma falsa sensação de conforto para todos que estão ali. Mas não podemos esquecer que todos eles estão competindo por $1 milhão. E é aí que entra os dois coringas dessa equipe, Jade e Spencer. Os dois iniciam logo no primeiro episódio uma aliança secreta que por muito tempo guia os passos daquela equipe e causando situações que beneficiam os dois. Mas isso não duraria por muito tempo, pois é aí que entram os outros competidores dessa equipe. Com o tempo, mesmo que inconscientemente e sem saberem dessa aliança, eles começam a se separarem pouco a pouco em pequenas alianças, com o objetivo de derrubarem uns aos outros. Basicamente, uma guerra fria contra um inimigo que é invisível, pois eles não têm conhecimento algum das alianças como a gente que assiste. Então todos acabam entrando de cabeça nas estratégias e controlando votos, se aliando a outras alianças que podem simplesmente mudar os seus votos de última hora em benefício próprio. Basicamente, essa equipe que sempre está tentando manter as boas aparências está em um enorme pé de guerra, brigando por um controle que nenhum deles tem. É algo simplesmente maravilhoso de se assistir. Porque também não fazemos ideia de quem será o alvo da noite de forma certa. Justamente porque eles também não sabem. Eles nem fazem ideia de contra quem eles estão jogando. E é muito legal como eles transmitem ideias totalmente opostas nessas duas equipes. Enquanto a Azul, que pensamos ser um caos, no fim, mesmo com suas reviravoltas,
Ainda assim, temos certeza de algo que são as alianças de homens e mulheres. Já na equipe vermelha, que era basicamente os esquilos berrantes com todo mundo se amando, é uma equipe totalmente instável e que pode virar de cabeça para baixo em qualquer momento. E não podemos esquecer de um acontecimento que mexe mais ainda com esse jogo, que é a troca de equipes no episódio 8, em que o Spencer vai para a equipe azul e Isabel para a vermelha. E cada um deles acaba levando consigo a dinâmica das duas equipes uma para a outra, aumentando mais ainda a tensão que já tinha nas equipes, com o Spencer levando a manipulação sutil e o inimigo invisível, que é a sua aliança com a Jade para a equipe azul, e a Isabel, que levou o seu caos político da antiga equipe. Enquanto o Spencer causava um caos e mexia ainda mais com os votos, assim como ele fazia na equipe vermelha, Isabel, sendo alguém que cresceu em meio a uma aliança dividida cheia de interesses ocultos e traições inesperadas, ela chega na equipe vermelha como quem traz um tipo de vírus silencioso, causando ainda mais desconfiança e se aliando a Jade. Porque se tem alguém que aprendeu a sobreviver em meio à instabilidade, foi ela. E assim os dois desestabilizam ainda mais ambas as equipes, eliminando peças importantes e causando um caos muito incrível de se assistir, e preparando o terreno para a grande guerra que será a fusão com o fim das equipes. Ai, como eu amo esse cheiro de confusão e caos em Desventure Camp. Tá bem na cara que os roteiristas de Desventure Camp souberam muito bem aonde aprimorar e consertar os erros que foram cometidos nas temporadas passadas do show. Por exemplo, a temporada passada, que tentava chocar o público com eliminações inesperadas, mas na sua grande parte, eles mal construíam adequadamente uma tensão ou as motivações por trás das escolhas. Enquanto na mais nova temporada, durante os episódios, conflitos são plantados, alianças são formadas e as inseguranças surgem de forma bem clara e muito bem passadas para a gente que tá vendo. De uma forma que faz a gente cair para trás enquanto assiste e ainda assim compreender e entender o porquê dos acontecimentos. Em vários episódios das temporadas passadas, eles pareciam correr para a próxima reviravolta sem dar tempo do público respirar e entender o que estava acontecendo. Mas em Carnival, há espaço para estratégias, para comédia e principalmente para o desenvolvimento de personagens e alianças. E mesmo que ela não seja perfeita, tendo uns erros aqui e ali, as suas qualidades falam muito mais alto do que seus defeitos. Essa temporada aproveita o melhor das interações pequenas que dizem muito. Olhares, falas sutis, mentiras e tudo isso deixa essa temporada muito rica e muito interessante. E faz a gente que está assistindo fazer milhares de teorias diferentes e surtar com cada episódio. Eu tenho a sensação que eles observaram muito bem aonde as temporadas passadas acertaram e aonde elas erraram. Por aqui, os conflitos fazem sentido, as eliminações são chocantes, mas justificáveis, e os personagens eles são humanos, aprofundados e agem de forma entendível, mesmo no meio do caos. E que embora essa temporada não tenha uns desafios muito bons, porque toda vez que começa um, eu rezo pra acabar, porque são muito chatos, esse não é o foco. O foco é que essa série é muito boa no geral, sendo uma temporada que eu não apostava muito, mas querendo ou não, me surpreendeu bastante. E agora, resta só esperar pelos próximos episódios e descobrir se o final dela será tão bem feito quanto o seu início. E chegamos no final do vídeo. E você que ainda tá aqui, o que você acha dessa mais nova temporada? Você concorda comigo? Tem uma opinião diferente? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar ler o que vocês acham. Mas por hoje ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo pessoal, fui!